E esse é o melhor pão de alho que você vai comer na sua vida. Uma massa macia e fofinha, com bastante queijo. Ele é ótimo para o lanche ou até mesmo para acompanhar um churrasco em família. E para você aprender direitinho como é que prepara essa receita, fica comigo até o final desse vídeo. Se ainda não é inscrito aqui no meu canal, já se inscreva, deixa aquele joinha e eu vou começar preparando a massa desse pão de alho. Para essa receita eu estou usando 1,5 xícaras de leite morno. Vou acrescentar 1 colher de sopa de açúcar e um pacotinho de 10 gramas de fermento biológico seco, aquele fermento para pão. Eu vou mexer rapidamente só para o fermento dissolver um pouco aqui no leite. O leite não pode estar muito quente, ele tem que estar de morno para frio, senão você vai acabar queimando o fermento. O fermento já dissolveu um pouco. Eu vou acrescentar 2 colheres de sopa de manteiga derretida. E para essa receita eu vou usar meio quilo de farinha de trigo. Vou colocar aqui uma parte da farinha. Já vou colocar também 1 colher de chá de sal. E vou começar primeiramente misturando essa farinha aqui com os líquidos. Eu já acrescento o restante. Eu já misturei bem a primeira parte da farinha, agora eu vou colocar o restante. Eu vou começar misturando com a espátula e assim que não for mais possível, eu vou começar a amassar com a mão. Agora que já está ficando difícil de amassar com a espátula, eu vou começar a amassar essa massa com a mão até que não sobre mais nada de farinha dentro da tigela. Agora é só amassar bem até não sobrar mais nada de farinha e, se for necessário, eu vou acrescentando um pouco mais de farinha nessa massa. A farinha já incorporou totalmente na massa, mas a massa está colando bastante ainda na mão, então eu vou colocar mais um pouquinho de farinha. Sempre coloque aos poucos, não coloque muita farinha de vez para a massa não ficar dura. Então vou amassar de novo aqui. E a massa já incorporou a farinha, ela está grudando um pouco na minha mão, porque minha mão também tem massa, mas você pode ver que na mão limpa ela não gruda. Então eu vou pegar, vou limpar minha mão e vou começar a sovar essa massa na mesa. Eu vou colocar um pouco de farinha aqui na minha mesa. Eu vou colocar a massa e eu vou sovar essa massa por uns 10 minutos, até que ela fique uma massa mais lisa e mais elástica. Se for necessário, se sua massa ficar grudando muito na mão, você vai acrescentando farinha aos poucos. Eu já estou sovando a massa há 10 minutos, ela já está no ponto correto. Observem que ela fica uma massa bem mais lisa. Quando você puxa, ela fica uma massa bem mais elástica, ela demora para rasgar. Eu sovei essa massa na mão, mas se você tiver uma batedeira planetária, você pode fazer na batedeira. Agora eu vou colocar essa massa de volta na tigela e vou deixar crescendo. Eu vou cobrir a massa e vou deixar ela descansando por mais ou menos 1 hora ou até que ela dobre de volume. É importante que você deixe ela em lugar protegido da corrente de vento, assim ela cresce melhor. Então assim que ela tiver crescido, eu volto aqui para a gente continuar no preparo desse pão de alho. E já se passou 1 hora, a massa do pão já cresceu bem, mas antes de eu abrir a massa, se você ainda não deixou um like nesse vídeo, aproveita já, deixa um like, é totalmente de graça, não custa nada e vai ajudar bastante na divulgação dessa receita. E eu vou preparar também agora uma pastinha de alho que eu vou usar para rechear esse pão. Para essa pasta de alho eu estou usando 100 gramas de manteiga, eu tenho aqui também 5 dentes de alho que eu passei no ralador, 1/4 de xícara de salsinha picada. Como essa minha manteiga é sem sal, eu vou colocar aqui uma pitadinha de sal. Se você usar manteiga com sal, não é necessário. E também um pouquinho de pimenta do reino. Agora é só mexer bem até misturar todos os ingredientes. Eu estou usando hoje manteiga, você pode também usar margarina, mas é importante que ela esteja em temperatura ambiente, assim vai ficar mais fácil de você fazer essa pastinha. E a pastinha aqui está pronta, agora eu vou abrir a massa. E vejam só como esse pão cresceu bem. Eu vou tirar um pouco aqui o ar da massa. Vou colocar um pouco de farinha aqui na minha bancada e vou abrir com um rolo de macarrão. Então é só polvilhar um pouquinho de farinha, não precisa de muito. Eu vou colocar a minha massa. Vou polvilhar um pouquinho de farinha por cima. E agora com o rolo de macarrão eu vou abrindo até que ela fique no formato quase do tamanho desse tapete de silicone que eu estou usando. Ele tem 50 por 40. Vou abrindo bem a massa, você pode também
esticando ela aqui um pouco com a mão para que ela vá pegando o formato retangular. Eu já abri bem a massa, ela já está nesse formato mais retangular. Ela não fica uma massa muito fina, ela tem aqui mais ou menos um meio centímetro de espessura. E agora aqui por cima eu vou passar a pasta de alho. Eu só vou deixar uma borda aqui onde eu não vou passar, para depois a massa colar para fechar bem direitinho. E eu vou começar aqui a uns 5 centímetros da borda a fazer uma camada dessa pasta de alho. É só espalhar bem por toda a massa. Já espalhei bem a pasta de alho por cima de todo o retângulo. Como eu falei para vocês, deixo uma borda aqui sem passar. Agora eu vou colocar por cima dessa massa 200 gramas de queijo mussarela. Só espalhar bem por toda a massa. Já estou imaginando a delícia que vai ficar esse pão de alho com bastante queijo. Delicioso, bem recheado, perfeito para acompanhar o seu churrasco. Eu vou acrescentar também 50 gramas de queijo parmesão ralado. Estou usando queijo parmesão fresco, ralado. Ele fica mais volumoso. Se você usar o de pacotinho, talvez você tenha que usar uns 2 pacotes. Agora eu vou enrolar essa massa como se fosse um rocambole. Vou virar aqui uma primeira parte. E você vai enrolando. Aqui no final, vou pincelar um pouco de água. Assim o rolo vai colar bem e vai ficar bem fechado. Depois de eu enrolar toda a massa, eu medi novamente, ela mediu 60 centímetros. Então eu vou fazer 12 fatias de 5 centímetros cada. Eu já tenho uma forma preparada, essa minha forma tem 30 centímetros por 20 e ela tem 7 centímetros de altura. E eu untei ela com manteiga. E eu já fiz a marcação aqui das fatias, eu vou começar cortando aqui no meio. Ele vai ficar uma fatia assim, com queijo, pasta de alho e massa. E eu já vou colocar na forma. É só ir cortando todas as fatias e colocando uma ao lado da outra dentro da forma. Eu já coloquei todos os rolinhos de pão de alho dentro da forma. Agora eu vou cobrir novamente e vou deixar descansando por mais 20 minutos. E os pãezinhos de alho já cresceram por mais 20 minutos. E vejam como eles ficam bonitos, eles preencheram a forma. Agora eu vou levar eles para assar. Esse pão de alho precisa assar em forno pré-aquecido a 180 graus. Ele leva em torno de uns 40 minutos para assar, até que você veja que ele fica bem dourado. Então daqui a pouco eu volto com ele já assado para a gente finalizar e vocês verem a delícia que fica. E eu já estou aqui de volta com o meu pão de alho assado. Aqui no meu forno ele ficou por 40 minutos. Vocês precisam fazer em casa porque vocês não têm noção do aroma que fica na cozinha. É maravilhoso, dá vontade de comer a forma inteira. E veja que maravilha que fica esse pão de alho. Ele fica esses rolinhos muito bonitos. Agora por cima da massa eu vou pincelar um pouco de manteiga derretida. Assim vai amolecer um pouco essa casquinha que formou assando e vai dar um brilho e mais uma camada de sabor. Agora que eu já passei a manteiga por cima de todos os pãezinhos, eu vou tirar um aqui para vocês. Isso aqui deve estar uma delícia, está muito cheiroso. Eu vou tirar aqui esse pãozinho com o auxílio de um garfo. Olha só que delícia essa massa perfeita, cheio de alho e queijo. E olha só, ele fica bem fofinho, uma massa bem macia. Eu vou abrir ele aqui para vocês. Olha isso aqui, pessoal. Esse queijo derretendo, saindo fumaça ainda. Pão de alho com bastante queijo, com essa massa bem fofinha, nesse formato de rolinhos. E eu espero muito que tenham gostado da receita que eu preparei para vocês hoje. Façam em casa que vai ser o maior sucesso. Todo mundo vai te pedir a receita. Mas lembrando a vocês que eu tenho vídeos novos todas as segundas, quartas e sextas, sempre às 4 horas da tarde. Então não perde tempo, já se inscreve aqui no meu canal, ativa o sininho de notificações para não perder nenhuma receita, deixa um joinha nesse meu vídeo. A todos que ficaram comigo até aqui, muito obrigado. Deus abençoe vocês, um grande abraço e até mais.